Ô Sérgio, que opção diferente dá o Vitor Luiz em relação ao Fernando? Que mudança que ele te oferece em termos táticos, em termos técnicos, se ele for para o jogo amanhã? Boa tarde. O Vitor é um jogador que tem um pouco mais de força no sentido de marcação, né? A gente consegue ter uma marcação um pouco mais forte naquele setor, né? O Vitor fisicamente ele é mais forte que o Fernando, então nesse sentido que caso a gente opta por ele, a gente tem esse ganho, né? São jogadores com características diferentes, porém a parte ofensiva eu entendo que a gente tem uma igualdade nesse sentido. Os ganhos são esses que eu acabei de falar. E essa preocupação, até pela forma do time jogar, né, por ter os atacantes, essa necessidade de ser um pouco mais forte defensivamente, é que você está procurando também nas laterais. Sem dúvida, pelo fato de a gente jogar com alguns atletas que têm um pouco mais característica, um pouco mais ofensiva e essa recomposição nos dá uma condição de marcação, né, forte, porque eu digo que futebol é sempre ocupação de espaço, né? O futebol mudou-se muito no sentido de que você tem que marcar, tem que chegar forte. Não, você precisa fechar o espaço, né? Ocupação de espaço, diminuir a ação do adversário, né? E tá jogando de forma compacta, aí você acaba roubando a bola ou induz o adversário a perder essa posse de bola. Então, em função disso, a gente está tentando achar uma situação no setor defensivo que você ganhe mais força nessa marcação, que algumas vezes a gente vai estar no confronto 1 contra 1 e a gente precisa ter essa força na marcação. Sérgio, com relação ao Paulinho que você perdeu, a ideia é manter, substituir um atacante por outro, ou a ideia é mudar um pouquinho o esquema? Já que você não vai falar que né? Dá umas dicas. Não, a ideia sempre é manter, né? Até para a gente fazer aquela manutenção que nós comentamos quando aqui chegamos, né? A ideia sempre é manter. Obviamente que dentro do jogo a gente pode ter algumas variantes, né? Para que a gente possa reforçar o setor de meio, como já fizemos, né, no jogo contra o próprio Oeste aqui, no jogo contra o CRB lá também. Então essas variantes elas serão utilizadas dentro da partida, mas a ideia inicial é sempre manutenção daquilo que a gente vem colocando. Sobre essas variações, Sérgio, já passa alguma coisa na sua cabeça para tentar mudar um pouco o posicionamento do Dagoberto? Até por não ficar um jogador muito utilizado, como vem sendo essa referência no time. A gente tem algumas alternativas sim em termos de posicionamento para o Dagoberto, porém o Dagoberto é um jogador inteligente. Se isso começar a acontecer uma marcação individual, é só trabalhar para o lado, levar essa marcação para o corredor, né? Aí você acaba abrindo um buraco no setor de meio. Caso essa marcação fique com ele, isso é uma coisa que a gente já vê há muito tempo no futebol. Quando você tem uma marcação individual, você leva o atleta para o setor na lateral, você acaba abrindo um buraco. Mas eu não acredito que vai haver essa marcação individual. Acho que a marcação individual ela será setorizada. Cada setor que o Dagoberto encostar, cair, o adversário vai encaixar essa marcação. E quando houver isso, a gente vai ter que ter superioridade numérica nesse setor. Por exemplo, cair, o Dago foi para a lateral. Quem tiver do lado ali, trabalha-se na lateral para fazer sempre 2 para 1. Se for fazer 2 para 2, a gente vai com certeza ter um buraco no meio, que é essa a ideia para a gente poder aproveitar. Sobre as mudanças que o Guarani deve ter para essa partida, muda alguma coisa em relação ao que você já tinha planejado durante a semana? Não muda porque o Guarani não muda a postura, né? A forma de jogar do Guarani é a mesma, independente das peças que entram e saem, jogadores que eles perderam, né? E agora o Humberto está ajustando a sua equipe. Pelo que eu acompanho, por fato de ser de São Paulo, a gente acompanhou muito o Guarani, né? Campeão da 2, essa trajetória toda aí já na Série B. Saiu alguns atletas, mas ele nunca mudou o jeito do time dele jogar. E não acredito que vai mudar no jogo contra nós amanhã. O jogo que eles fizeram um belo jogo contra o Avaí lá em Santa Catarina. Foi um time que o primeiro tempo foi um pouquinho amarrado, né? Mas na segunda etapa, com a mudança de um homem de lado, o Guarani apertou o Avaí, chegou a estar na frente. Então eu acredito que o Guarani não deve mudar muito a postura, mesmo pelo fato de ter mudado as peças. E mesmo assim, Sérgio, com o Guarani, né, que você já conhece bem, é um jogo que pode ser divisor de águas para o Londrina entrar no segundo turno, buscar uma vitória, que o Londrina não conseguiu encaixar 3 resultados positivos. Seria um jogo assim determinante para o Londrina dar aquela arrancada para o campeonato contra o Boa já na próxima rodada? Eu acredito que o jogo do Guarani amanhã é um jogo importantíssimo, né? A gente tem que pensar sempre no próximo, o próximo é o Guarani. É um jogo difícil, vamos jogar em casa, mas é um jogo difícil, porém um adversário que vai jogar, que vai procurar propor jogo. Então é um jogo onde a gente tem que ter cuidados, mas saber jogar o jogo também, como é que a gente vem procurando fazer. Eu vou pensar único e exclusivamente no Guarani, né? Depois a gente pensa na sequência, a gente precisa ir de jogo a jogo para chegar na pontuação que nos dá uma segurança de permanência, e é jogo a jogo que nós vamos procurar fazer.
Sérgio, como é que você avalia esse primeiro turno do Londrina? Foi irregular, né? É ruim você falar, né, do período que nós não estávamos aqui, né? Até por respeito ao Marcos, né? É ruim você falar. Eu posso falar desses jogos que nós aqui chegamos, né? Eu acho que houve uma evolução, né? Mas eu digo assim que essa evolução ela pode crescer ainda mais para que a gente possa pontuar mais nos jogos, ter mais segurança dentro dos jogos, não oscilar tanto dentro da mesma partida, né? Ter uma regularidade dentro do jogo. Isso a gente pode fazer mesmo nesse período curto que aqui chegamos. Temos um mês aqui, né? São 4 semanas. Mas eu entendo que houve uma evolução, mas essa evolução ela ainda tem que continuar para que a gente possa realmente ser um time equilibrado e tomar conta do jogo quase que durante 90 minutos, principalmente jogando dentro de casa. O fato de ter ficado um pouco abaixo da tua média, lá dos 30 pontos para fechar o turno, é um problema para o segundo turno? Pelo equilíbrio da competição, não. Esse ano a competição ela se traz muito equilibrada, né? Se fosse uma competição como fosse nos anos atrás, aí seria um problema sim para a gente pensar em algo mais adiante. Porém, fazendo o resultado com o Guarani, que a gente vai procurar fazer com o maior respeito ao Guarani, que é um time forte. Se nós terminarmos com 24 pontos, né, a gente pode caminhar para chegar e fazer já de imediato, buscar os 21 para chegar a 45, que é que você garante a permanência, e depois daí aí é cair para dentro e ver o que vai acontecer. Ô Sérgio, o Londrina nos 2 últimos anos, a gente na Série B, o Londrina usou muitos jogadores da base, muitos jogadores tiveram oportunidade. É mais difícil para o treinador, no seu caso, né, que chegou no meio da competição, o campeonato precisando ganhar, jogos sem muito tempo, olhar mais para a base, dar oportunidade? Eu queria que você falasse sobre isso. É mais complicado? Olha só, eu não tenho problema nenhum em botar jovens, eu até gosto, né? Mas a gente precisa de um tempo para a gente poder estar trabalhando e estar observando, né? A gente estava aqui com o Anderson Oliveira, que também é da base, estava treinando conosco, agora está treinando exclusivamente com a base. Mas eu gosto de ver a meninada, né? Obviamente, se eu entender que algum atleta caiba naquilo que a gente vai fazer, eu não vejo problema nenhum, né? Eu não vejo problema nenhum em fazer, até porque a gente tem conversado muito com o alemão, o Sub-19 está numa crescente dentro da competição, vai para a fase aguda do campeonato agora, onde os jogos, né, aí tem um peso maior para a gente poder estar olhando. O Denis e o Caio fazem essa observação, e eu também gosto de estar olhando. Então a gente não tem problema. A partir do momento que eu entender que é possível, é lógico que você num campeonato onde você está buscando fugir de uma situação e você botar um garoto num momento difícil, é uma pressão maior, né? Aí você jogar no café e o menino não render, aí o torcedor já começa a pegar no pé, de repente você perde esse diamante, essa joia preciosa, e fazer crescer por colocar no momento inadequado. Então esse cuidado é responsabilidade minha, eu tenho que ter, né? Mas eu vejo que tem alguns jogadores que futuramente, se não for conosco agora nesse período de Série B, para o ano que vem, eles podem atender o profissional devagarzinho, e aí você ter alguns atletas da base no time de cima. Eu gosto, né? Eu digo você que eu gosto, a gente está observando, mas a gente tem que achar o momento ideal. Dentro dessa linha do Lúcio, que foi colocado aqui, já existem alguns nomes da sua observação que você pode estar, de repente, da base, que podem ser aproveitados ainda este ano? Eu não vou dar nome, porque senão cria expectativa nos meninos, né? Mas assim, o Anderson Oliveira que estava trabalhando conosco, mas os demais eu não vou dar nome, porque senão vai criar expectativa. E a gente, quando você cria expectativa num garoto, você acaba frustrando. Vamos falar de números então. Você tem algum? Tem uns 2 ou 3 que tem condições de repente, estar numa situação de estar no profissional, que a gente melhorar dentro da tabela, num momento mais tranquilo, para não botar o menino como uma pressão que não pode trazer, ele não pode ter a responsabilidade de condução. Ele tem que estar no pacote com a responsabilidade dos mais velhos. Sobre essa análise também, Sérgio, teve alguns jogadores que você viu no decorrer aqui, fizeram parte do elenco do Londrina nos últimos anos, estavam em outras equipes, o Elis, o Júlio Pacato, o Marcelinho, o Marcondes. E fora isso também, você tem até o início de setembro para outras contratações. Se você já fez uma análise com relação a isso, pode manter esses meninos, se não serão aproveitados em cima disso? Bom, eu digo sempre o seguinte, nós temos 36 jogadores aqui, inclusive eu falei para eles, não tem ninguém afastado, está todo mundo em condições de brigar. Agora, o dia a dia do trabalho é que vai determinar quem vai ter oportunidade, quem não vai, né? Eu estou aberta para qualquer atleta que vem, joga e complique minha cabeça, vamos dizer assim, e que venha buscar a sua chance, né? Eu vejo o Ellison
com muito potencial, um atleta com um biotipo muito bom para a função de referência, canhoto, grande, não é lento, é rápido, né? É só trabalhar, né? Ir trabalhando, aí vai ter oportunidade. Com relação a contratações, a gente teve algumas conversas sim, né? Mas o mercado está complicado, né? Não está fácil você achar atleta no mercado que nos dê a condição financeira para trazer. Está complicado sim. A gente vai olhar até o último momento, já tem algumas conversas com o presidente, com o Cimar, nesse sentido, de reforçar esse elenco, reforçar. Mas tem que ser algo que seja compatível com a saúde financeira do clube, porque senão a gente também não pode fazer loucura. Você deve ter até 3 mudanças, dependendo do Vitor com o Fernando, para esse jogo, né? E aí não precisa se manter essa relação, né? Tem problemas de suspensão, é algo até que comum, vamos dizer, sim. Mas o quanto que isso tem atrapalhado você encontrar, a gente sempre fala de time ideal, né? Você pensa em time ideal, mas quanto que atrapalha você nesse trabalho até agora? Eu digo sempre que a gente tem a postura ideal, né? E dentro da postura você vai fazendo as peças andarem, né? Pode ser A, pode ser B, mas a postura ideal, eu sempre acredito nisso, porque se você falar time ideal, você acaba tirando os outros, né, dando menos importância para aqueles que são, teoricamente, do time de baixo, né? Então acho que a postura ideal é que a gente está buscando e as peças estão se encaixando nessa postura. Como eu disse a vocês aqui, eu acredito muito na questão de você procurar ter a bola e atacar o adversário, né? E é isso que nós estamos procurando fazer. Seria muito fácil para eu fazer o seguinte, botar 3 homens de contenção, né, e ficar, não, vamos só marcar. Não, a gente, com esses atletas que têm qualidade para jogo, você procurar fazer com que eles preencham mais o espaço mais rápido para inibir a ação do adversário, e quando nós tivermos de posse de bola, você tem 3, 4 jogadores em condições de ser ofensivo.